Você acredita que duas mulheres com o mesmo nome, Mary Morris, e que viviam na mesma região metropolitana de Houston, no Texas, foram brutalmente assassinadas com apenas 4 dias de diferença? As duas em seus carros, em áreas isoladas, e ninguém sabe o porquê. Eu sou a Dayana Menezes e aqui no canal a gente mergulha em crimes reais com respeito e verdade. Esse é o caso das duas Mary Morris, um mistério que intriga Houston até hoje. Se você tá chegando agora, já se inscreve aqui, por favor, apoia o meu canal e bora porque essa história vai te chocar. Vamos começar! Vamos conhecer quem eram essas duas mulheres, porque elas não foram apenas vítimas, elas também foram mães, filhas, amigas. A Mary Lou Hamilton Morris, que eu vou chamar de Mary Morris I, era gerente de empréstimos da Chase Bank e vivia em Balton, no Texas, uma cidade industrial a 30 minutos de Houston. Ela era mãe e avó e morava com o marido Jay e era conhecida por sua grande bondade. A sua filha, Marilyn, ela dizia que sua mãe era a pessoa mais doce que você poderia conhecer. Amava seu trabalho, amava sua família e nunca teve nenhum inimigo declarado. Ninguém que ela conhecesse, que a odiasse, que pudesse fazer algum mal a ela. Mary McGuinness Morris, a Mary Morris II, de 39 anos, era uma enfermeira e gerenciava uma clínica para uma grande empresa em Houston, que é a maior cidade do Texas. Ela era casada com Mike Morris e era mãe de uma menina, a Kate. A Mary Morris II adorava atuar no teatro comunitário. Ela era muito alta astral e carismática. Ela tinha muitos amigos, mas também muitos problemas. Mary Morris II enfrentava tensões no casamento e tinha medo de um colega do trabalho, o Duan Young, que daqui a pouco eu vou apresentar melhor para vocês esse problema que ela tinha com ele. Então nós temos duas mulheres com o mesmo nome, mesmas iniciais, vivendo a 30 minutos uma da outra na região metropolitana de Houston. Estranhamente, elas tinham uma certa semelhança na aparência. As duas tinham cabelo cacheado, meio ondulado e pele clara, que é um detalhe que assombra ainda mais esse caso. Em 2 de outubro de 2000, a Mary Morris I, a bancária, saiu de casa às 6 da manhã para trabalhar. Ela simplesmente disse tchau ao marido Jay e entrou no seu Chevrolet Lumina. Mas nunca chegou ao banco, nunca chegou ao trabalho. Jay tentou ligar o dia inteiro sem respostas. Às 17 horas, ele ficou sabendo que Mary Morris não apareceu no trabalho naquele dia e ele entrou em desespero e chamou a polícia. E naquela mesma noite, um homem que estava ali andando num quadriciclo, ele viu um carro queimando numa estrada isolada a 5 quilômetros da casa da Mary Morris I. O fogo era tão intenso que derreteu os pneus e o motor, e dentro havia um corpo carbonizado. A polícia precisou usar fragmento dos dentes para conseguir identificar quem era aquele corpo, e era Mary Morris I. Não tinha sinais de roubo, e as joias estavam derretidas ainda no corpo, mas o anel de casamento dela, ele não estava com ela. Guarde essa informação. O detetive Robert Torrey, responsável por esse caso, ele afirmou que isso foi um assassinato, porque não tinha como não ter sido. Era uma mulher tão amada por todos, sem inimigos e morta sem um motivo aparente, de uma maneira tão brutal. 4 dias depois, 16 de outubro de 2000, a outra Mary Morris, a Mary Morris II, a enfermeira, ela vivia um dia cheio de medo. Mary McGuinness, de 39 anos, enfrentava problemas no trabalho e no casamento. No emprego, um colega, o Duan Young, que eu citei para vocês lá atrás, ele estava meio obcecado por ela. Ele ficava rondando a mesa dela, sabe? Ficava questionando o trabalho dela e agia de forma bem agressiva. E semanas antes, a Mary Morris II, ela encontrou uma nota na sua mesa que dizia: morte a ela.
E ela acreditava que teria sido Duane que havia colocado aquela nota ali, já que ele era a única pessoa que agia tão estranho com ela dentro do trabalho. Na quinta-feira, antes do crime, ele causou um mega escândalo no escritório, batendo nas janelas, ficou exigindo ver a Mary Morris 2, até que ele foi expulso do local. E ela, muito assustada, pediu ao marido dela, Mike, uma arma que ela guardou no carro dela. E guardem essa informação, a arma que ela pediu ao marido e que ela guardou no carro. Guarde essa informação. Naquela mesma tarde, a Mary Morris 2 parou numa farmácia a caminho de casa e lá ela viu alguma coisa que deixou ela em pânico. Ela ficou super nervosa, ela ligou para sua amiga Loris Gangel, dizendo que voltaria ao trabalho por segurança, só que ela não explicou o porquê, talvez não deu tempo dela explicar o que tinha assustado ela. Minutos depois, ela fez uma chamada desesperada para o 911 e durante a ligação ela foi atacada, espancada e baleada dentro do carro, numa área isolada a poucos quilômetros de casa. E a arma que foi utilizada foi exatamente a mesma arma que o esposo dela, o Mike, havia dado a ela, que ela havia pedido. A polícia viu arranhões, roupas rasgadas e hematomas, o que indica que a Mary Morris 2 tentou lutar pela sua vida, ela tentou de todo jeito se proteger e sair daquilo ali. E o detetive Ronald Hunter, ele disse, isso não foi um suicídio, porque na época tinha levantado uma teoria de que poderia ter sido um suicídio, mas ele disse que não, ele disse que aquele caso também havia sido um assassinato. No dia 13 de outubro, entre os assassinatos, o jornal Houston Tourniquet recebeu uma ligação bem suspeita e estranha. O homem disse, eles pegaram a Mary Morris errada na primeira vez. E isso foi uma pista muito ameaçadora. E essa ligação alimentou a teoria mais famosa deste caso, que dizia que um atirador teria sido contratado para matar a Mary Morris 2 e matou a Mary Morris 1 por engano. E depois foi lá para corrigir o erro. Isso até faz um certo sentido, pois as duas tinham o mesmo nome, viviam a 30 minutos uma da outra em Houston e tinham uma aparência relativamente parecida. E o anel de casamento da Mary Morris 1, que não estava com ela, lembra? Poderia ser uma prova do contratante do assassinato. Mary Morris Guinness, ela tinha suspeitos que era aquele colega, o Duane Young, que ameaçou, e o Mike Morris, o seu próprio marido. Mike era beneficiário de um seguro de $600 mil e ele recusou utilizar o polígrafo e fez uma ligação de 4 minutos para o celular da esposa, Mary Morris 2, no horário do crime. Ele disse que foi um erro da operadora. A polícia disse que não tem provas para ligar os dois casos, só que pensa comigo, para eles foi só uma coincidência, mas cara, como que pode ser uma coincidência em uma região com mais de 2 milhões de habitantes? Duas mulheres de mesmo nome, Mary Morris, serem mortas assim? Uma região de mais de 2 milhões de habitantes, duas mulheres com o mesmo nome, morando a 30 minutos de distância uma da outra, morrerem dessa forma. Como que pode ser uma coincidência? O que você acha? Você acha que foi um erro do atirador ou uma coincidência? Já comenta aqui. Em 2025, 25 anos depois, o assassinato das duas Mary Morris segue sem solução. A filha de Mary Morris 1, a Marilyn, ainda busca respostas. Ela diz, como eu posso explicar para minha filha o que aconteceu com a avó dela se nem eu mesma sei? E a filha de Mary Morris 2, a Kate, hoje com 39 anos, a mesma idade da mãe quando morreu, diz, ela foi uma mãe incrível, uma amiga, uma luz, ela merece justiça. E um detalhe é que nenhuma das duas Marys foram roubadas. Não havia nenhum motivo claro para Mary Morris 1 ter sido assassinada, já que ela não tinha nenhum conflito com ninguém, não tinha inimigos nem nada. Mary Morris 2, será que o colega Duane ou o esposo Mike estão envolvidos ou foi mesmo um erro trágico? O que sabemos é que são duas mulheres com o mesmo nome, que tiveram suas vidas roubadas, deixando famílias totalmente destruídas. Mary Lou e Mary McGuinness Morris foram mais que nomes. Eram mulheres com sonhos, famílias com histórias. E
outubro de 2000, um mistério as uniu na tragédia. Hoje, suas vozes ecoam pedindo justiça. Não vamos esquecê-las. Se esse caso te tocou, deixa um like, se inscreve no meu canal, eu peço esse apoio. E me conta nos comentários o que você acha, se foi um erro do atirador, uma coincidência. E também me conta aqui qual outro caso você gostaria de me ver contando aqui no canal. Eu sou a Dayana Menezes e prometo voltar com mais um vídeo que vai nos fazer refletir e pensar. Se cuide, fique bem e até o próximo vídeo. Um abraço.